Pessoal, graça e paz. Eu quero te convidar para você fazer parte do nosso curso de teologia imparcial, puramente bíblica, sem influências institucionais, denominacionais, religiosas, etc. Você, que faz parte de alguma denominação, também é super bem-vindo no curso. Essa nova turma vai começar no dia 29 desse mês. Então você tem poucos dias para fazer sua matrícula, certo? São vagas limitadas, já estão acabando também. Essa vai ser a última turma com esse preço promocional, certo? Os detalhes, o passo a passo, tudo na descrição desse vídeo. Nós vamos comentar sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o 11. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele. Então eu entendo que a nossa reunião com Ele é na vinda dele, né? Agora Paulo vai começar a explicar quando se dará essa vinda dele. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como vinda de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, pessoas escreveram uma carta, falsificaram a assinatura de Paulo, disseram coisas antibíblicas, né, que não são coerentes aí com essa segunda vinda de Cristo, né? Continuando. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que não será assim? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Não será assim? Como? Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que nós conhecemos aí como anticristo, né? Então, essa vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele vai ser após a apostasia e a manifestação do anticristo, segundo o apóstolo Paulo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Esse templo, nesse versículo, naquilo que nós temos por originais, está escrito com naos, que faz referência ao templo como sendo o corpo do ser humano. Nós temos naos e hieron, para templo, no que nós temos por originais. Hieron faz referência ao templo de pedras, tijolos, concreto, enfim. Acerca desse templo, eu já comentei em 3 vídeos aqui no canal, então eu não vou explicar tudo de novo, né, para a gente ganhar tempo, certo? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Continuando, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós já sabemos. Ele disse isso no versículo 6. Então, aquilo que detém o anticristo tem que estar descrito entre os versículos 1 até o 5. Caso contrário, Paulo teria cometido um imenso equívoco. Espera aí, Paulo. Como você está dizendo que nós já sabemos, se você ainda não falou o que é? Né? Então, o que detém o anticristo está descrito entre os versículos 1 até o versículo 5. Certo? E dentro da lógica, nós podemos ver isso aqui. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O que vem antes da manifestação do anticristo? A apostasia. Então eu entendo que existe um nível de apostasia. Quando esse nível for atingido, o anticristo vai se manifestar. Certo? Continuando. Nós vamos ler o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera,
Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Do meio ou do mundo, né? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Agora nós temos que entender algumas implicações lógicas, certo? Eu sei que isso aqui é um vídeo resumido, né? Eu não vou entrar em detalhes e detalhes e detalhes, isso aí vai ficar pro curso, certo? Mas nós temos que entender algumas implicações lógicas. Veja bem, versículo 8. E então será revelado o iníquo. Eu vou trocar isso aqui por anticristo. E então será revelado o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa vinda descrita no versículo 8 é a mesma vinda descrita no versículo 1. Repito, essa vinda descrita no versículo 8 é a mesma vinda descrita no versículo 1. Se essa vinda descrita no versículo 1 é uma vinda secreta para arrebatar a igreja, então eu também tenho que entender que nessa vinda secreta o anticristo vai ser destruído, vai ser aniquilado. Porque o versículo está dizendo: a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Se o anticristo vai ser destruído antes da grande tribulação, então quem vai mover os exércitos e as forças do mal para perseguir os cristãos? Mais uma implicação lógica. Nós temos várias e várias e várias. Não vou citar todas aqui. Espero que vocês compreendam. Mais uma implicação lógica. Esse que detém o anticristo não é a igreja. Não é. Tá bom? Veja bem. Se fosse a igreja, então Paulo cometeu uma contradição grotesca. Certo? Preste atenção. Paulo está dizendo que o arrebatamento da igreja é depois da manifestação do anticristo. Dentro dessa lógica de que esse que o detém é a igreja, então Paulo estaria dizendo assim: o arrebatamento da igreja é depois da manifestação do anticristo, mas para o anticristo se manifestar é preciso que a igreja seja arrebatada. Não tem sentido. É o mesmo que eu falar assim: para esse objeto cair, eu preciso soltar esse objeto. Mas eu só vou soltar esse objeto se ele cair. Não tem lógica. Paulo dizer assim: o arrebatamento da igreja é depois da manifestação do anticristo, mas para o anticristo se manifestar é preciso que a igreja seja arrebatada. Não teria lógica, né? Muitas pessoas, muitas, não todas, afirmam que essa apostasia significa arrebatamento. Também não, certo? Seria contraditório Paulo dizer assim: o arrebatamento da igreja não acontecerá sem que antes venha o arrebatamento e se manifeste o homem do pecado. Seria estranho, né, para não adjetivar de outra forma, né? Veja bem: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo arrebatamento da igreja, porque não será assim sem que antes venha o arrebatamento e se manifeste o homem do pecado. Também não é o Espírito Santo. Deus é onipresente e o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, certo? Existem mais implicações lógicas, tá? Mas eu acho que já deu para você entender, certo? Nós vamos continuar a partir do versículo 9. Né? A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras.
ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. E por que eles estão perecendo? Eles estão perecendo porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Então, o envio desse poder sedutor, que fará com que pessoas acreditem na mentira, não é um envio arbitrário, não é um envio como causa, mas sim como consequência, certo? Veja bem, essas pessoas estão perecendo porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E por causa disso, ou seja, por consequência disso, é que Deus vai enviar esse poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Então, o que detém aí o anticristo dentro desse contexto é esse nível de apostasia que ainda não foi alcançado, né? Temos mais implicações lógicas, existe uma explicação mais profunda, inclusive na aula nós vamos falar mais acerca do versículo 8, né? Aliás, acerca do versículo 7, nós vamos fazer uma análise mais aprofundada, mas eu creio que vocês já entenderam muita coisa, né? Repito, faça parte do nosso curso de teologia puramente bíblica, imparcial, certo? Dentro desse contexto aqui, existe uma outra pergunta que foi feita, né? O pós-tribulacionismo afirma que a igreja não vai morar no céu. Como vocês explicam isso? Espera aí. O pós-tribulacionismo afirma que a igreja não vai morar no céu? Nós vamos falar disso no outro vídeo, tá bom? Obrigado a todos vocês pela companhia, pela compreensão, pelo apoio. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.